A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando esse podcast abençoado na direção da Assembleia de Deus, Ponta Grossa, IEAD Panamá, sobre a liderança do pastor Gesiel, setor 2, pastor Arthur Duarte, em Ponta Grossa, pastor Altair de Moraes. Lembrando os irmãos que estão nos acompanhando aí ao vivo, tem um rodapé aí na sua telinha, onde a gente terá os eventos da semana na nossa igreja. Lembrando os irmãos que sábado agora, Lavacá é no domingo, às 9 horas, e o bazar no sábado, às 8 horas da manhã. Então não perca essa oportunidade, não perca. Também teremos na sexta e no sábado agora, um grande congresso de adolescentes no setor 2, na Assembleia de Deus de Uvaranas, em frente ao terminal de Uvaranas, aqui na cidade de Ponta Grossa. E podemos perceber que a nossa igreja ela tem evoluído, porque Deus tem se feito presente no seu trabalhar e no seu agir. Eu estou aqui de frente com ele, que ele é PhD em física, é fluente em inglês e também conhece bastante sobre hebraico. É o Vinícius Salem. Seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo Abrantes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês nessa live de estreia, podcast. Isso. Você que está nos ouvindo, eu estou começando essa live, esse podcast. Vinícius, você sendo PhD em física, como foi assim o início seu na graduação, quando você começou, desde lá do início, né? Eu sei que não é fácil a pessoa começar uma graduação. Como foi? Como foi o seu início? Bem, comecei a graduação aqui na Universidade de Ponta Grossa, em Física, em bacharelado, especificamente porque eu já cheguei com vistas a me iniciar na pesquisa. Existem duas possibilidades, geralmente nos cursos de ciência, que é a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura é visando atuar no magistério como professor, principalmente do ensino secundário. E eu procurei o bacharelado porque eu gostava de pesquisa, mas descobri também que ao longo do curso que eu gostava muito de lecionar. Então o começo foi talvez a parte mais difícil, porque a estrutura do ensino de matemática e física no Brasil ainda é muito carente. Então, os jovens eles saem do ensino médio, chegam à universidade com uma estrutura, com uma base em aritmética, em álgebra e geometria muito carente, muito fraca. Então, e eu não fui uma exceção nesse caso. Quando eu cheguei nas disciplinas, por exemplo, de álgebra, de geometria, eu tive bastante dificuldade em prosseguir e é geralmente onde a maioria dos alunos caem no início do curso. Então, no início éramos em 33 alunos e para o segundo ano passaram a 5 ou 6 e no quarto ano da minha turma original restava apenas um. Então, porque os cursos de ciências exatas em geral são bastante exigentes. Então, é natural que se formem poucos e outros às vezes até têm potencial para continuar, Isso. mas descobrem que por mais que conseguissem prosseguir na carreira, não é exatamente o que eles queriam. Preferem a engenharia ou alguns até mesmo migram para as ciências humanas, por incrível que pareça, começam nas exatas, mas percebem uma vez lá dentro que o que eles se interessavam realmente era mais uma questão filosófica ou uma questão humanista do que exatamente a matemática, já que são É ciências verdade, eu também relacionáveis. sofri bastante quando eu fiz a minha graduação, né? Não é Uhum, fácil a pessoa dentro de uma faculdade, né? uhum. Pois ela demanda de uma estrutura muito grande, né? Sim, é.
horários, trabalho, tem a família também, né? E é um pouco difícil, né? No meu caso, eu entrei com 17 anos, então eu não tinha só os meus pais, mas era bastante livre nessa questão de horários eu tinha recém saído do ensino médio, então não foi uma grande dificuldade nesse quesito, mas alguns colegas meus tinham dificuldade Isso, porque tinham família, eram responsáveis por alguém ou tinham algum trabalho em paralelo e geralmente eles estudavam à noite, trabalhavam durante o dia. No caso do bacharelado não era possível porque era um curso integral, né? Então, demandava estar na universidade pelas manhãs e tardes e às vezes até pelo começo da noite, principalmente quando nós começamos na iniciação científica, que aí entramos na parte da pesquisa propriamente dita. Eu comecei na pesquisa no segundo ano como físico experimental, quase como físico aplicado, né, que a física aplicada é a interface entre a engenharia e a física. A física experimental, ela não necessariamente faz um experimento com vistas a uma aplicação na indústria ou uma aplicação tecnológica. E eu comecei como físico aplicado e migrei no final do curso para física teórica. E hoje eu sou totalmente teórico mesmo. legal. Eu como historiador, né? Eu tenho essa vontade, né, também de iniciar um curso também, uma pesquisa científica, sabe? Mas como já falei, as demandas do trabalho da gente, né, impedem um pouco. Sim. Mas é importante lembrar que para os jovens que estão nos assistindo, né, que a gente tem que se evoluir, né? O mundo está se evoluindo com a chegada da inteligência artificial. O que é que você me diz sobre isso? A inteligência artificial em alguns aspectos ela é benéfica, em outros ela já mostrou que tem potencial para tirar emprego em alguns setores. Por exemplo, algumas empresas de jogos recentemente demitiram alguns designers, ilustradores, a princípio sem dar um motivo claro, mas depois ficou nítido que é porque a empresa começou a usar inteligência artificial para produzir as artes. E por isso demitiu boa parte dos seus ilustradores. Então, por um lado, ela pode ser benéfica desde que venha para servir à humanidade e não venha para prejudicá-la ou subjugá-la. Eu já sou Eu tenho um cético. pouco de medo, né? Desse Sim. negócio de inteligência artificial. Eu sou cético na questão de que a inteligência artificial possa, em algum momento, dominar a humanidade de E isso fato. criar autovida, né? Porque inteligência artificial não é verdadeiramente uma inteligência, porque a inteligência é uma potência da alma. Isso. Então, é necessário que se tenha uma alma, uma ânima, para que exista real inteligência, intelecto. Então, a inteligência artificial não é exatamente uma inteligência, mas ela é capaz de reunir um conjunto de dados ah, extremamente maior do que nós somos capazes de reunir e fazer uma análise desses dados e, com base nelas, criar, entre aspas, algo novo. Por exemplo, na arte, a inteligência artificial não cria uma pintura, um quadro como nós somos capazes de criar ou pintar. Ela reúne uma coleção imensa de dados que nós somos completamente incapazes de reunir e a partir daí faz uma série de comparações, é o que chamam de inteligência de máquina, aprendizado de máquina, machine learning, que também tem potencial na física. Então, é interessante desde que seja usado ah, sabendo das suas limitações. Que a limitação no caso da máquina é ser incapaz de criar como nós somos capazes de criar. Justamente. Se teve alguém que criou esse metabolismo todo, né? Sim, que foi os seres humanos. Nós Sim. somos esse ser intelectual que criou esse organismo, né? E a criatura sempre está sujeita ao Criador. É impossível que a criatura explique o Criador. Então, por isso que eu sou completamente cético no quesito de achar que os robôs um dia terão consciência. Um robô nunca vai perguntar verdadeiramente
quem sou eu e por que eu estou aqui, que são as perguntas que implicam a existência de uma alma intelectiva, uma alma com Justamente. consciência. Os animais têm alma, as plantas têm alma, mas é uma alma vegetativa ou uma alma sensitiva, no caso dos animais irracionais. Então, por isso eles são incapazes de perguntar para eles mesmos: por que eu estou aqui e para onde eu vou algum dia? Essa pergunta somente seres humanos são capazes de fazer. Justamente. Ou seres puramente intelectuais. Puramente intelectuais, na filosofia, é a mesma coisa de dizer puramente espiritual. Por exemplo, um anjo. Um anjo ele é um ser puramente espiritual. Então, ele tem a consciência, ele é capaz de perguntar algo. Ele é uma pessoa. Porém, como ele não é dotado de materialidade, embora ele possa assumir a matéria temporariamente, mas essa é outra questão, por ele ser puramente espiritual, as decisões dele são tomadas de forma irresoluta. Então, um anjo tomou uma decisão, ele não volta atrás. É, eu, como eu falei, eu tenho uma preocupação, né, com respeito à inteligência artificial, porque você vai fazer um trabalho acadêmico, né? É necessário que você tenha conhecimentos científicos, né? Hoje a internet disponibiliza é, sites que te dão a faca e o queijo na mão, né? Sim, Para você ir lá fazer um artigo científico, mas tem gente que pega a inteligência artificial, coloca lá o trabalho, né? Mas lembrando que tem uma outra inteligência também que acaba identificando plágio, né? sim. Existe a contra-inteligência, né, para identificar se um trabalho foi feito usando inteligência artificial. Mas hoje a inteligência para escrever o texto está mais avançada do que a para identificar se foi escrito por uma inteligência. Então existem alguns programas que estão bem avançados, mas a maioria deles é pago. Isso é. Eu sou estudante de direito, né? E no direito em si, Vinícius, os processos do Brasil inteiro eram milhões, Sim, milhões. Quando veio a inteligência artificial, reuniu esses trabalhos de direito, né? Os trabalhos de advogado, em um único só sistema, né? Ou seja, tem vários sistemas. Porém, que agora os processos é tudo eletrônico, sim. né? Aquelas papeladas já não existem mais, Uhum. né? Mas melhorou nessa condição, né? A inteligência artificial. É, Mas o que eu, no meu ver, é que nós, como pensadores, né, que nós estamos aqui como pensadores, nós somos adeptos ainda de pegar um livro na prateleira, de ler o livro. Eu simplesmente sou cansativo de ler um livro na internet. Não sei na sua parte, né? sem dúvida, da perspectiva biológica, por exemplo, em milhares de anos que nós estamos na Terra, a humanidade ela se adaptou para as coisas mais palpáveis. Então, a partir do momento que nós tentamos aprender por vias puramente digitais, naturalmente o cérebro terá mais dificuldade em gravar as coisas. E a memorização é algo fundamental no aprendizado. É, por exemplo, na própria Bíblia, quando nós começamos a memorizar os textos, os salmos, os provérbios, aquilo passa a ser parte de nós. Então, quando nós memorizamos um poema, é como que o poema passasse a nos possuir, porque a forma que nós vamos agir, pensar, executar, vai ser guiada em parte, ainda que sem nós percebermos, pelo que está na nossa memória. Daí que a gente fala, você sabe algo de cor, né? Decor é uma abreviação do latim para decoração, porque aquilo está impresso na nossa alma. E a memorização, ela é muito mais eficaz quando feita com livros palpáveis do que usar tablets. Celular é pior ainda. Então, os jovens hoje usam muito a Bíblia no celular, mas eu não recomendo, porque atrapalha bastante o Atrapalha, aprendizado, né? Atrapalha bastante. sem dúvida. Eu não consigo memorizar. Sou franco em dizer, né? Eu prefiro mais o livro ou a Bíblia em si, né? Sim, Porque ali a gente pode marcar, colocar um marca-texto, né? exatamente. Vinícius, tipo assim, quando você foi fazer a sua pós-graduação, né? Artigo científico que você foi estudar mais. De onde veio esse interesse para você procurar se aprofundar mais, né?
Eu vi que você também é fluente em hebraico, né? O hebraico que eu conheço é o hebraico clássico, que é o hebraico bíblico. O hebraico moderno eu não conheço, porque a utilidade do hebraico moderno hoje, ele é essencialmente se a pessoa vai morar em Israel ou está em constante contato com a comercial, geralmente, com judeus, né? Agora, o hebraico, na teologia, é o hebraico clássico que eu conheço, e eu aprendi boa parte estudando sozinho. Eu gosto muito da prática do autodidatismo. É claro, sozinho, depende do termo sozinho, ele é discutível, porque ninguém está realmente sozinho. Eu posso pegar um livro de aritmética, estudar e falar, eu aprendi sozinho, mas eu não estava realmente sozinho. Eu estava com o autor do livro ao meu lado ali, né? O autor que escreveu o livro. E então, mas no quesito de aprender, eu sempre gostei de línguas. E a primeira que eu aprendi foi inglês, a falar realmente, depois do português, obviamente. Aí depois, quando eu fiz a parte do doutorado na Espanha, que eu consegui aprender o castelhano, que eu pensava que eu falava castelhano, até chegar lá na Espanha e percebi que realmente lá que eu fui aprender de fato a falar. E depois eu aprendi o francês, né, a falar. E o hebraico eu estudei durante um período, parei, é o hebraico clássico, o bíblico, e há uns 2 anos e meio eu voltei com mais intensidade e constância a estudar de fato e com uma sistemática, né? O sistema é muito importante, principalmente para o jovem, porque o jovem ele tende à entropia. Então ele tende a ser mais desorganizado pela sua inexperiência. Experiência. Então, o sistema, a organização é fundamental para o aprendizado. Foi assim que eu aprendi as línguas que eu falo e o hebraico, mas existem várias diferenças do hebraico clássico, ou bíblico, para o hebraico moderno. A gente pode falar disso depois, se você quiser. Mas é, o hebraico bíblico ele não tem tantas palavras. Como uma língua semítica, ele tem ali cerca de 10.000 palavras, que é muito menos do que o francês, por exemplo, que passa das 200.000. É uma Mas, língua vasta, né? é, mas a quantidade pequena de palavras é compensada por um simbolismo muito rico. Então, as poesias no hebraico, elas são diferentes da poesia, por exemplo, no português ou francês, que é uma poesia tem uma métrica rígida, é um sistema de métricas. No hebraico, a poesia lida muito com questões de ideias, sabe? E isso me interessou muito, mais do que o grego. Eu estudei o grego bíblico, ou o grego koiné, durante um tempo, parei, quem sabe eu volto no futuro, mas o Entendi. hebraico é o que mais me chamou a atenção. Tipo assim, quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia, né? A gente está lendo ele ali na íntegra, né? Só que Uhum, por detrás existe todo um contexto, né? E eu acho que o exatamente. hebraico ele coloca muito bem nesse contexto, né? É, como eu vi bastante pessoas relatarem, né, sobre o hebraico, e Uhum, eu queria que você diferenciasse dessas duas formas que você falou aí para mim. uhum. Por exemplo, o hebraico bíblico, ele, como é uma língua que foi deixando de ser falada depois de Cristo, aí vai dar lugar ao hebraico que os rabinos vão desenvolver depois, o hebraico da Mishnah. Ele tem algumas características que foram sendo descobertas ao longo do tempo, já que as línguas antigas não tinham gramática. Então, os linguistas eles tinham que estudar a língua e perceber algumas diferenças. Então, por exemplo, no hebraico moderno, se eu quero falar, deixa eu pensar um exemplo, se eu quero falar os cavalos de Davi, eu vou falar Hassusim Shel David. Então, Shel, né, de Davi. No hebraico bíblico, eu não posso usar o Shel sempre para falar de Davi. Eu tenho que lembrar que o meu substantivo, que no hebraico bíblico a gente chama de construto, que no caso aqui são os cavalos, eu tenho que lembrar que ele sofre uma variação, quase que como se fosse uma declinação, como no latim. E ele vai mudar de susim, ele não é susim, ele é susei. Susei David.
E isso é uma dificuldade, porque para todos os substantivos eu tenho que lembrar como que eles mudam de acordo com conforme eles estão subordinados ao dono, no caso aqui Davi. Então, tem o construto e o absoluto. O construto, que é no caso aqui cavalo, ele vai mudar porque ele está subordinado ao absoluto, que é Davi. Então, Susim vai para Susei. E no hebraico moderno isso foi facilitado porque ele só coloca uma partícula que é o shel. Esse é um exemplo de como o hebraico foi é, mudando. Não sei se evoluir, eu não acho que é uma palavra boa, mas foi mudando ao longo dos séculos. Como o português também mudou radicalmente Lógico. a partir É, do latim. Né? O latim é a forma mais pura da, das línguas românticas. E o latim ele é extremamente complicado por um lado, porque todos os substantivos mudam de acordo com o papel que eles exercem na frase. E o português foi perdendo isso, né, ao longo. E a mesma coisa com o hebraico, mas cada língua tem a sua língua riqueza. muda sempre, né? É Eu me dinâmico. lembro que teve algumas palavras do português também, né? Só Sim. mudando um pouco do hebraico para o Uhum. português, que mudou muito. Teve É, aqueles hífens também, que o português foi tirado, né? na Bíblia mesmo, nas versões portuguesas mais antigas, existiam vários arcaísmos que foram sendo retirados ao longo do tempo. É, no grego isso acontecia muito. As versões mais antigas traziam como chocarrices. Paulo fala contra chocarrices, ósculo santo. No hebraico também tem várias coisas assim que foram sendo adaptadas, mas a adaptação tem que ser feita até uma certa medida. Nós vemos muito entre os jovens. Os jovens querem versões bíblicas cada vez mais fáceis, Atualizada, né? mais palatáveis, mas chega um ponto que eu pergunto, é, eles têm que querer desafios também. Será que ele quer uma Bíblia que seja quase falando para uma criança de 5 anos de idade? Então, é claro, uma Almeida de 1910 É diferente, não é o ideal. Né? justamente. Mas também existem Bíblias hoje que já deixaram de ser traduções e estão virando paráfrases. A diferença da tradução e a paráfrase é que a paráfrase deixa de apenas traduzir o texto, mas ela começa a reinterpretar o texto. Isso pode ser bom, mas você vai perdendo cada vez mais camadas do texto original. Isso vem acontecendo com algumas versões recentes bíblicas que eu não recomendo. São versões que não desafiam o jovem a estudar um pouco mais e tiram um pouco da beleza Do dos texto textos original, né? dos textos originais, sem dúvida, que acabam É um se pouco perdendo. difícil da gente compreender o texto, né? Quando você pega o escrito original, quando você lê a versão original, você vê que é bem diferente, né? É, bem Do que diferente. ele escreve hoje. Tem algumas traduções por aí, né? Que eles fazem totalmente diferente, como você falou, né? É, por exemplo, as primeiras versões Almeida começou a traduzir a Bíblia, tinha 19 anos aproximadamente. Então era natural que tivesse vários erros. E esses erros às vezes persistiram até o começo do século passado. Era comum até encontrar Bíblias onde a passagem de Tiago falava: Irmãos, tende grande alegria quando cairdes em tentações. É, Porém, a palavra para tentação no grego ali é a mesma palavra para provação, que é peirasmos, né? Que aparece várias vezes no Novo Testamento. E, ou seja, a tradução mais adequada ali não era tentação, era tende grande alegria quando cairdes em provações, né? Porque a provação é o que, como fala o sábio em Provérbios, a provação para nós é como o forno para o ouro. Né? Então é isso que vai nos refinar e não a tentação. É como se fosse levar a gente pro deserto, né? Exatamente. Para nos moldar, né? Mudar nosso caráter, mudar a nossa vida. Sim. Porque se o Deus que nós servimos, né? Ele quer que a gente ande de forma bíblica, dentro das regras que ele determinou para nós. Né? Sim. Então a gente tem que se adequar ao que ele tem determinado para nós. E eu acho que o deserto
se define muito bem, né, com o lapidar de Deus na vida do cristão, né? O deserto tem um simbolismo muito profundo no Antigo Testamento como um todo e no Novo Testamento Moisés vai para o deserto para ser o novo homem. E Moisés é um tipo de Cristo. Ele aponta em tudo para Cristo. E Cristo também vai para o deserto e ali é provado pelo diabo. E Israel é provado no deserto. O deserto tem um simbolismo riquíssimo e é aparentemente paradoxal, né? Porque o paradoxo em si já é uma contradição aparente apenas. E porque o deserto é no hebraico midbar, né? É um deserto, é um lugar sem um lugar de escassez, um lugar sem vegetação. Mas é ali onde há a maior riqueza, que é onde nós somos provados e refinados, como o forno é para o ouro ou o crisol é para a prata. Interessante que o primeiro Adão, ele caiu em um jardim de delícias. Ele tinha um jardim repleto de delícias e abundância, mas caiu ali. E o segundo Adão triunfou em um deserto de escassez. Ele não tinha nada para vencer e venceu. E o primeiro Adão tinha tudo para vencer e perdeu. Eu fico imaginando, você falou sobre o Jardim do Éden, né? Eu fico me imaginando como seria aquele jardim que Deus criou para o homem, né? Em que Deus escondeu, a Bíblia fala que Deus escondeu para si aquele jardim, né? Sim. Muitas pessoas hoje em dia tentam procurar ele, mas Deus escondeu esse jardim para si. Eu fico imaginando comigo mesmo como seria esse jardim. Deus pegou, criou aquele jardim maravilhoso, colocou o homem ali, né? E a Bíblia diz, né, que Deus descia para falar com o homem face a face. Sim. Você já imaginou que privilégio? E ali ele dá o papel para que o primeiro homem fosse mordomo, despenseiro de Deus Isso, naquela terra. Porque até a palavra hebraica como é traduzido imagem, é sombra, tselem, né? Quando em Gênesis 1:27, salvo engano, né, fala Nasce Adam Betzelmene, né? Ou seja, o Betzelmene é segundo a imagem ou segundo a sombra. A tradução em português coloca imagem porque é a melhor palavra realmente. Mas lá no Salmo 91, quando fala Salmo 91, vai dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, que é Shaddai Betzel. Ou seja, a palavra para sombra e imagem no hebraico são coincidentes. Porque Adão, então, era a sombra de Deus na terra. Significa que as ações do homem no Éden representavam as ações de Deus. E é por isso que no Antigo Testamento o profeta era tão temido quando ele chegava na casa de alguém. Então, quando um profeta chegava, como quando Elias chegou na casa da viúva de Sarepta, ela temeu, porque eles temiam ofender o profeta de qualquer maneira, mesmo de forma despercebida, e assim desagradar a Deus, porque Deus era o profeta era o embaixador de Deus na terra. E é por isso que quando chegava o embaixador de um rei para alguém, se você destratasse aquele embaixador, você estava destratando o próprio rei. E, então, quando Adão recebe o princípio da mordomia, que nós falamos em teologia, que é a tarefa que ele tinha de cuidar e zelar por aquele jardim, era representando o próprio Deus zelando pela sua criação. E, e é por isso que ele tinha essa intimidade de falar face a face. Mas por isso que o pecado dele foi tão grande também. Mas Deus foi misericordioso para ocultar o jardim dos primeiros pais, Adão e Eva, já que se ele não ocultasse, certamente eles cairiam em apostasia. Então Deus impede que eles viessem a cair em um abismo maior. Seria apostasia completa, como aconteceu com Satanás. isso. Deus é maravilhoso, né? Não tem palavras para dizer o Uhum. quanto que Deus é maravilhoso. Um dos homens mais que Deus teve grande compaixão e amor e misericórdia dele foi Davi, né? Sim. Quando ele escreve em Salmo 51. É o meu Que salmo texto preferido. mais lindo, né? É o salmo que eu acho que é o salmo mais bonito. Salmo 51. Porque eu acho que é o salmo do perdão, né? Ele pedindo para Deus, Senhor,
devolve em mim me dá um espírito voluntário, né? Sim, Cria em mim um espírito voluntário, me dá o desejo da salvação. Isso é maravilhoso, né? sim. É, de onde que vem o nome Salém? Sa- Eu vi que você é Vinícius Salém, de onde é que Salem, vem sim. Salém? A primeira aparição de Salem que eu tenho conhecimento é do Gênesis mesmo. Melquisedeque, rei de Salém, que depois veio a se tornar Jerusalém. Então Abraão, ele aparece em Gênesis quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. Entregar o dízimo na Bíblia tem a significância de reconhecimento de autoridade. Então Abraão, ao entregar o dízimo para Melquisedeque, ele reconhece a autoridade de Melquisedeque sobre ele. E Melquisedeque é uma figura misteriosa que A Bíblia não fala sobre ele, né? não, nós temos a teologia sobre ele lá em Hebreus, no Novo Testamento, quando o escritor vai dizer que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, justamente sem genealogia, porque era uma figura de Cristo. De Cristo. Alguns teólogos sugerem que era o próprio Cristo. Eu acho um pouco forçado dizer isso, mas o Salém aparece pela primeira vez na história com Melquisedeque, que, vai, que era rei de Salém, que até então era uma cidade cananita, né, ou cananeia. E ali, Salém, então, não é propriamente hebraico, ele vem anterior ao hebraico. É um nome ali com influência do cananeu, talvez de outros idiomas próximos também. Então é um sobrenome muito antigo que depois se torna a, vem a nomear a própria Jerusalém, Yerushalayim em hebraico, e Salem ou Shalom em hebraico tem a ver com Shalom, que é paz, ou pacífico. Né? Pacífico daí seria como adjetivo. Né? Shalom é paz. Então ele tem um sobrenome bem antigo que depois vai se espalhando, né? Surge ali então no período cananita e vai se espalhando, passa pela Síria, Líbano, Palestina, Eu vi que você é descendente, Sírio-Libanês. é Aham, sírio-libanês, né? Sírio-Libanês, exatamente. Mas é porque os meus bisavós vieram daquela região no século passado, mas o sobrenome em si ele é mais antigo do Mais que a antigo, Síria ou Líbano. mais antigo. Quando a gente fala Salém, né, a gente percebe que tem essa ligação, né? Ligação, exatamente. Porque depois da conquista de Salém pelos hebreus, a cidade se torna Jerusalém. Aí, É, falando mais a respeito, né, nós estamos falando para jovens que fazem a diferença. É, hoje em dia é perceptível na educação brasileira, né? Nós estamos diante de uma pessoa que estudou bastante, né? Eu também estou estudando, estou nessa fase ainda, né? Sou historiador, sou estudante de direito. Mas hoje em dia é difícil, né? Porque a maioria dos jovens hoje em dia ou saiu da faculdade um pouco antes, porque arrumou um trabalho, ou é, casou, ou aqueles também que não tiveram opção de estudar. O que é que você me fala sobre a respeito, né? De que os jovens possam entrar em uma faculdade, né? é interessante desde que se a pessoa descobriu a sua verdadeira vocação, ou às vezes acaba da pessoa perceber a sua vocação só depois que já está na faculdade ou na universidade. O que pode acontecer também não é nenhum problema. O que ela não deve fazer é insistir em algo que não é para a qual ela não é vocacionada. Vocação, muitos sabem, vem do latim vocare, que é chamar. Então é um chamado, uma voz, digamos assim, que a pessoa ouve, porque ela percebe que ela tem aptidão para aquilo. E então aqueles que têm oportunidade devem fazê-lo, porém o estudo, mais do que nunca, está acessível a boa parte da população pela internet. E o estudo mais elevado é aquele que é mais livre. Aristóteles fala isso no início da metafísica, ou seja, o estudo que é mais nobre é aquele que não tem um fim
é prático, imediato. Por isso que ele vai falar sobre as ciências superiores, ou seja, aquelas ciências cujo objetivo é estudar as primeiras causas. O que são as primeiras causas? É Deus. Ou seja, aquilo que está mais próximo do começo de tudo tem uma utilidade muito pequena aqui. Isso é paradoxal, porque quanto mais próximo do começo de tudo, de Deus e do que cerca a Deus, menos útil para essa terra imediata, digamos assim. Afinal, fazer um doutorado, por exemplo, sobre buracos negros ou um doutorado em teologia, não vai te ensinar a construir um prédio ou a consertar um Justamente. carro, mas pode te preparar para a eternidade. Então, é óbvio que o aspecto prático do dia a dia é fundamental, mas nós temos que viver aqui com os olhos na eternidade. E as coisas que estão mais perto do começo de tudo é o que, a princípio, devem nos dar, aumentar o nosso horizonte da eternidade. Quando nós focamos extremamente nas coisas do dia a dia, aquela pessoa que é uma pessoa extremamente prática e que não se preocupa em nada com questões sobre Deus, sobre existência, geralmente ela tem um horizonte bastante limitado. Ela não se pergunta Não se preocupa, né? se eu morrer agora, para onde eu vou? E, e quando nós começamos a estudar, seja numa universidade ou seja de maneira livre, que hoje o que mais há são fontes na internet para se estudar de maneira livre e gratuita, os nossos horizontes começam a se expandir. E aí nós começamos a ver um pouco Mas hoje mais. em dia parece que é um gargalo, né? Que hoje em dia a maioria da população não tem esse direito, né? A internet, tô falando como os ribeirinhos, né? Ah, sim. Não tem esse direito. Eu vim eu sou de uma situação que na minha região lá o ensino é bem precário, né? A faculdade mesmo era 80 quilômetros para você ter ideia, né? Sim. A situação mudou radicalmente em pouco tempo, né? Pouco Faz tempo. ali 10 anos para cá que. Mas até 20 anos, por exemplo, ainda era muito difícil para a maior parte da população. E, e para uma parcela, como você falou, ainda é muito difícil. Muito difícil. Essa tecnologia ainda não chegou lá. Mas muitos jovens que eu vejo hoje se queixarem, falando que não tem oportunidade, na verdade, muitos desses que dizem, eles têm internet 24 horas à palma da mão. E muitas vezes eles dizem, mas no momento eu não posso fazer uma faculdade. Mas existem vários cursos disponíveis no celular que ele pode fazer e aplicar aquilo ali. Justamente. E Hoje a internet tá aí, né? sim, Vários arquivos, várias obras que, como você falou, né? Você colocou bem aqui, que a pessoa pode estudar. Só não faz quem não quer. é, Só não faz quem não quer. Quem não tem o interesse, sim. justamente, né? O próprio aprendizado de línguas. Há 30 anos, por exemplo, para alguém aprender uma língua, ele tinha que ter dinheiro para se matricular em uma escola de idiomas, que não era barato. Não era barato. E hoje a pessoa tem acesso a vídeos em inglês, francês, italiano, etc. Em abundância no YouTube, ela pode Eu praticar. já vi situações de pessoas falar pra mim de que eles tinham que viajar para outros países, né? Que lá ele aprendeu o inglês Uhum, fluente, né? Porque uhum. não tinham condições de pagar uma faculdade, pagar um curso assim de línguas, De né? línguas, sim. Daí eles tiveram que ir para outros países, morar, trabalhar, porque dali eles começariam a aprender a falar fluente, né? O dia a dia, né? Ele era obrigado a aprender, né? Sim. Quando nós estamos morando no país, aí é necessário, forçoso que aprendamos. Exceto em alguns locais que ah, existem tanta imigração de brasileiros para lá que estão se formando comunidades de Ah, brasileiros. é, E a pessoa vai para outro país e só fala português lá. Nos Estados Unidos existem algumas comunidades que formam bolhas ali, quase que um mini Brasil ali. Você já viajou para quantos países já? É, eu, ah, quando eu fui para a Espanha, em Barcelona, eu
eu foquei bastante no. Foi para fazer uma parte do doutorado lá, então eu viajei pouco, porque eu foquei mais nos estudos. Viajei ali pela Espanha, Andorra, né, também, que fica um pouco mais para cima, o Principado de Andorra, mas ali foi mais para passear. Mas eu planejava ah, conhecer outras universidades ali na Europa, principalmente na Áustria, que eu tinha já uma visita agendada, mas aí veio todo o transtorno de Da Covid? é, 2020, então isso que me atrapalhou um pouco os meus planos de viagem. É. Então, como você falou, né? Sobre esse tema de aprendizagem, e principalmente da língua, né? Para gente que está aqui desse lado de cá, os jovens que estão nos assistindo, é um pouco dificultoso, né? Sim. Quando não se tem condições. Sim. Realmente é esperar a oportunidade, né? Mas quando estamos prontos, quando surge a oportunidade, temos que agarrá-la. Então, a oportunidade de doutorado no exterior, por exemplo, surge vez ou outra, ou intercâmbios, mas está ali esperando alguém que uma das exigências para muitos intercâmbios em outros países é que se fale fluentemente o inglês. E foi uma das exigências que fora feita quando eu fui. Foi preciso que eu fizesse uma prova comprovando um grau de proficiência mínimo, etc. Mas eu já havia me preparado sem saber que a oportunidade surgiria. Quando surgiu, eu aproveitei. Assim como você é fluente em inglês, que você conhece o inglês, né? Como você conhece também bastante o hebraico, e você já me deu aula no curso de teologia, né? Uhum. Eu queria, o nosso programa é Despertados, né? Tanto para os jovens que estão nos assistindo, né? Porque a maioria dos jovens ou não estão fazendo nenhum curso, ou não têm nenhum interesse, né? E nós que estamos na linha de frente, nós temos que mostrar para esses jovens, né, que eles devem sim fazer alguma graduação, né? Porque os tempos estão se findando. Jesus está voltando, Sim, né? E se eles querem ter um futuro brilhante pela frente, né? Ou dar algum futuro para a sua família, tem que se procurar algum desenvolvimento educacional, né? certamente. É fundamental e despertar para ser original, né? A originalidade demanda esforço. A mediocridade é o estado natural, né, do ser humano. Se ele não faz nada, se ele simplesmente se deixa levar pelas circunstâncias, ele vai ser medíocre sempre. Para ser original, para estar no extremo da curva de Gauss, né, a curva estatística, é preciso esforço, nadar contra a corrente. Então, e essa originalidade muitas vezes, para muitos jovens, pode ser motivo de exclusão do grupo em que ele estava. Mas se pelo fato dele desejar ser original, saber o que outros não sabem ou ser como outros não são, se isso é um motivo para a exclusão de um grupo, então é motivo de alegria porque aquele grupo não funcionava para ele, estava arrastando-o para baixo e, ou seja, arrastando-o para a mediocridade. Então, ser original demanda esforço, mas tem as suas recompensas. Ser diferente da massa que caracteriza um povo, a, a, uma massa que geralmente atrasa um país. E o Brasil, nós vemos alguns estudos mostram que o QI médio do brasileiro é 83, é um dos mais baixos do mundo. Acho que está no, se eu não me engano, no 65º lugar. E para mudar essa realidade, é claro, existem problemas. Eu falei do QI, ele tem o QI, tem problemas relacionados com a nutrição nos 3 primeiros anos de vida. Isso o sujeito não pode controlar, claro. Justamente. Mas depois que ele tem uma consciência disso, né, ele pode furar essa bolha e fugir, vencer as próprias circunstâncias, coisa que os animais irracionais não podem fazer. Um animal irracional
ele tem as circunstâncias que o limitam e o definem. O jovem, o ser humano, ele, principalmente o jovem, porque tem mais energia, mais futuro pela frente, ele pode vencer as próprias circunstâncias que buscam delimitá-lo. E ele vai fazer isso pelo estudo, principalmente. E que vai o tornar original, que vai torná-lo diferenciado de uma massa. Em uma massa de 100 mil pessoas, às vezes tem um ali que faz diferença porque esse ousou buscar o que os outros não buscaram. Conhecimento, né? É, Se aprimorar. exatamente. E nós, como estamos nessa linha de frente, nós temos que extinguir, ou instigar no adolescente, no jovem, que ele deve sim procurar se aperfeiçoar, né? Exato. E o Pelo que ele estímulo, né? e ele não tem, a maioria dos jovens, como eu falei, não tem mais desculpa para dizer que não Não pode há, estudar, né? não pode, porque se ele se ele tem uma rede social e passa 4, 5 horas por dia nessa rede social, ele pode perfeitamente estudar livremente uma língua ou não só uma língua, programação, que é um dos campos que mais cresce no mundo hoje. E na internet o que há mais de forma mais abundante e gratuita na internet hoje é curso sobre programação, por exemplo. Justamente. É também um problema, porque o jovem que não se aprimora, que não procura estudar, que não faz um curso teológico, que não procura uma faculdade, é, ele pode vencer na vida, né? Mas ele vai escalar. Não É, vai ser de forma rápida, né? Ele sim. vai ter que fazer uma escala muito gigantesca, Ele né? vai ter que aprender com os próprios erros ao invés de aprender com o erro dos outros. E aí é muito mais difícil. Se você está caminhando e sabe que alguém caiu em um buraco, você pode desviar. É muito mais fácil do que você ter que cair no buraco e levantar e sair do buraco, porque agora você sabe que ali tem um buraco. E estudar também é importante para o ministério, né? É, é fundamental a exortação do apóstolo para que cresçamos em graça e conhecimento não é optativo. Alguns acham que o estudo para o cristão é optativo, como se fosse um bônus. Bônus. E é isso que tem gerado tantas igrejas que mal podem ser consideradas igrejas porque não tem o mínimo de palavra ali. São pessoas completamente é, desprovidas de uma base bíblica mínima, base teológica, e começam a criar ministérios e confundir muitos jovens que também não estudam. Então, o estudo para o cristão é fundamental. Claro, quando eu digo estudo, não é que todo cristão vai estudar grego e hebraico, etc. Né? É a questão de vocação. Vocação. Mas ler os evangelhos e meditar neles, isso aí é um chamado para todo cristão. Ler e meditar. Então, porque ler de forma apenas com um passar de olhos é uma coisa. Agora, meditar naquilo é bem diferente. Isso é um chamado para todo cristão, meditar na palavra. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Leonardo, como é que eu faço para ser pastor? Aí eu disse a ele, para ele, você tem que aceitar Jesus, depois ser vocacionado. Você tem que ser chamado por Deus Sim, para você ser pastor, né? E sim, existe um preparo, né? exatamente. Existe um preparo, você tem que estudar, você tem que procurar. Mas será que você tem vocação? Vocação é algo que não depende só dele. Que vocação ser vocacionado já está no passivo. Já é algo passivo. Nós somos chamados e aí cabe à pessoa responder o chamado. Mas se ela não for vocacionada, ela não poderá ser pastor. No caso, o homem. É, mas a vocação para a meditação na palavra é de todos. E muitos ignoram hoje. Quando há maior acesso à palavra, é também o período onde as pessoas, principalmente os jovens, mais ignoram a palavra. Há há 100 anos, onde o acesso à palavra era mais difícil, as pessoas geralmente tinham maior interesse, porque é, quando nós temos acesso a tantas coisas, nós também vamos deixando de valorizar isso. E por isso que o excesso também é perigoso para o jovem, principalmente. Antigamente,
Antigamente, até 10 anos atrás, a qualquer locadora que você entrava, você escolhia um filme e ia inevitavelmente assistir aquele filme Fiz muito isso. que você levou para casa. Talvez de 10 anos para cá, 10 ou 12 anos para cá, com a mídia digital, às vezes a pessoa perde mais tempo escolhendo um filme para assistir do que assistindo de fato o filme, porque há tanta possibilidade, tantos acessos ali disponíveis que ela se perde. Isso é comum entre os jovens e isso provoca um fenômeno comum, principalmente entre os jovens e jovens cristãos, que é a procrastinação. A pessoa tem tantas possibilidades para fazer que acaba não fazendo nada. Justamente. Acaba não procurando, né? A crescer, tanto espiritualmente, financeiramente, para que ele possa se tornar um cidadão de bem, né? Sendo e um cidadão de bem na terra, que é o que faz parte do mandamento do cristão, ser um Isso, exemplo na terra, e um cidadão do céu. Ou seja, estar pisando aqui, mas pensando na eternidade. Ou seja, essa terra não vai ser eliminada por Deus. O Apocalipse deixa claro que a terra será renovada. Então existirá, ela fará parte da eternidade. Agora, é natural que nos preocupemos com a vida momentânea aqui, é importante, mas a, essa terra também fará parte da eternidade. Ou seja, o que nós fazemos aqui ecoará na eternidade. Pode ser um ato grandioso, desde fundar uma nação, ou pode ser um ato pequenino, justamente. alimentar uma criança faminta. Às vezes, o alimentar uma criança faminta pode ter maior impacto na eternidade do que aquele que fundou uma nação inteira. O fato não é aquilo que nós fizemos, mas sim aquilo que nós fazemos, né? Uhum. Eu sempre digo que nós temos que lavar as vestimentas no sangue do Cordeiro todos os dias, né? Sim, Essa renúncia, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente se desenvolva, a gente tem que reconhecer as nossas limitações, né? sem dúvida. E viver, Paulo fala aos Romanos, que somos como ovelhas levadas diariamente ao matadouro. Ou seja, o cristão ele é como que um mártir constante. Ele está sempre pronto a ser martirizado, se for necessário. E o martírio, na sua forma alegórica, é como que um sofrimento por Cristo. Mártir vem do grego, que significa testemunha. Então, quando nós somos testemunhas de Deus na terra, é como se nós estivéssemos sendo mártires. Ou seja, por isso que Cristo fala, quando forem vilipendiados, caluniados, não tentem se vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Então, quando sofremos injustiças, sabemos que estamos nos martirizando para a glória de Deus, porque a Ele pertence a vingança e a justiça. Tem muita gente se martirizando por aí, né? Pessoas pensando, ah, eu vou me vingar. E pessoas que guardam esse tipo de rancor, né? É um tipo de Exatamente. rancor que as pessoas hoje em dia têm esse costume, né? Sim, Ah, fulano fez alguma coisa comigo, eu não vou perdoar. Já coloca aquela brecha, né, no coração. sim, sem dúvida, muitos e o que não faz sentido algum, né? Porque o guardar rancor, além de ser um pecado, é, apenas atormenta a pessoa que o guarda. Muitas vezes a pessoa que é o alvo do Atormenta a ódio, alma, né? é, e a pessoa que é o alvo daquele ódio nem sabe, da, nem está consciente, está vivendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus. Essa foi a entrevista que nós tivemos com o Vinícius Salem, muito enriquecedora, né? A respeito do hebraico e algumas particularidades que ele teve no longo de sua carreira profissional como PhD em física, também as suas histórias que ele teve aí no mundo acadêmico. E a você, meu amigo, irmão, que esteve conosco, muito obrigado. E teremos um encontro marcado com você na próxima segunda.
Deus abençoe a cada um de vocês.